O elemental corpo astral. Alguém já lhe disse que sua alma é um elemental? Existem duas formas de força elemental. Força elemental baixa, que é a que forma os elementos químicos, e a força elemental alta, que é aquela que é forma para estes. Então, qual é a forma real do seu corpo astral? Por que ele é forma do corpo físico, mas tão pouco ele é físico? Você já ouviu falar em fogo fátuo? Claro que em ciência se estuda que é o resultado da decomposição da matéria. É a nossa parte energética física que nos compete, visível, inclusive a olho nu. Paira sobre túmulos nos cemitérios, nos pântanos, nos lagos. Mas não é desse fogo que nós estamos falando. O corpo astral é um elemental do fogo. Como? Tá, mas ele tem a forma humana. Isso é um projeto. O elemental que anima o veículo astral, muito importante para o homem. Quem diz que não, está negando partes do homem. É como, por exemplo, negar seu sangue, ou colorir com outra tonalidade, tipo essa questão do sangue azul, um absurdo. Sangue azul é um fluido que tem dentro dos nádios do corpo etérico, que é a caixa de baixo. Há o éter inferior e o superior, como a força elemental que eu citei. Tudo é polar. Então o corpo astral, ao olhar clarividente, incisivo, não é apenas ver o corpo astral e saber do que ele é constituído, perceberá que ele é um entrelaçar de salamandras. Salamandras, para quem não sabe, é o elemental do fogo. São tiras de chama astral. Então isso se entrelaça e dá uma forma humana. As galáxias, são formadas também assim. O que moldou, por exemplo, um astro é a mistura de ar e fogo, mente e emoção, astral e mental. O fogo, ele a tudo transforma, tudo renova, ele desenha. O fogo é a própria Kundalini. Então o corpo astral, ele é Kundalini pura. Ah, mas ele é o corpo também emocional. Emoção é esse fogo em movimento, não apenas iluminando, é ele moldando. Por isso que se você não tem emoção na vida, você não vai buscar para chegar numa vontade pura. Então, cuidado com esses que falam isso. Esses sim são perigosos, não nós que explicamos isso. Ele sendo fogo fato, então ele é volátil. Você imagina, por exemplo, a luz do sol, ela é flutuante, em onda. Ela flutua no ar, tanto é que ela ilumina o ar e o ar fica invisível a nós. Vemos só a claridade. Então ele é volátil, ele é um elemento que ele está entre o sólido e entre o gasoso. Abstrato, por isso que se vê em toda parte. Tem o fogo frio de Atman, tem o fogo ainda frio das ideias, por isso que dizem que quem tem muita ideia fica frio, mas isso é nos padrões humanos, não quer dizer que não vai sentir nada. Também não pode usar também essa ideia como razão, senão a razão da tua vida será só saber mais que os outros. Voltando ao corpo astral, ele é muito interessante. Aqui estamos vendo os fogos fátuos físicos. O corpo astral se assemelha a isso, em sua forma prístima. Primeira forma. É como, por exemplo, a fada. Tinha um filme muito interessante das fadas, que a criança, quando olhava para a fada, ela se transformava naquilo que a criança concebe como fadas, com asas. Apesar que as asas são fogos, Foi perdido no astral, porque o astral é um projeto de corpo físico. Mas as asas dos anjos, numa frequência anterior
ao astral são desacerbar de dois canalículos, né, que já se vê no corpo mental humano. São duas barras, né, como se fossem as duas colunas, já existe no mental. Que no corpo etérico vai dar a polaridade do corpo físico que vem depois, que seriam as duas colunas, Ida e Pingala. Ao desacerbar, aquilo se incendiar, na verdade as asas são fogos, que dá essa a capacidade de ser fogo e ainda fato, volátil. Poder esse fogo, junto com o seu combustível, o ar, poder flutuar, né? Pode ver que, por exemplo, o Sol, apesar de não ser quente, sim ter micro-onda para esquentar aquilo que já tem predisposição, é como a bomba atômica. Um átomo atômico, ele não é quente, mas ao entrar em atrito com outros átomos, ele libera o fogo. Tá entendendo? E no liberar o fogo, contagia outros átomos que libera seus fogos. Então, quer dizer, não é que ele queime. Ele libera o próprio fogo de todos os átomos existentes em qualquer coisa viva, móvel ou imóvel. Então, o que podemos falar mais sobre o corpo astral? Aqui, ó, tem o corpo astral deixando de ser fogo fato astral, elemental, a uma forma humana. É um projeto. Ali no astral, a Kundalini tem mais liberdade e ela desenha formas para matérias. Ou seja, ela une átomos. O que é um corpo? Qualquer corpo é a pluralidade de átomos. Possa que dê uma forma contorcida ou não, depende né, também dos padrões, do que a gente vê como beleza. Eu citei no outro vídeo a pipoca. Ela fica toda contorcida depois de um milho, na verdade elíptico, mas bem mais simétrico do que o resultado. E, no entanto, a pipoca ela é super saudável né, e super adequada num caso de desnutrição, né, a cálcio em grande quantidade ali, que é outro elemental. Todos esses elementos químicos são elementais, né, com frequências de onda diferenciadas. Uns são mais pendidos para o metal e outros mais gases nobres. O gás nobre, se desfrequencializar, ele se torna metal. Tanto que no metal você vai ver a chamada ferrugem, oxidação, porque o oxigênio está dentro do metal, mas no entanto ele é gás, né? Ah, mas ele vem do ar. Do ar também e se junta com os outros que já estão ali e um contagia o outro. É aquela reação atômica. Então o corpo astral ele pode tanto ser antropo como ser fogo. O problema é que depois do conceito religioso, o astral, esse mal falado, ele se tornou um corpo infernal. Mas ele é ligado aos animais, porque o plano... Não, ali foi a forma dos animais e por acaso dali saiu o homem. Tem alguns cientistas até que, né, na carência de saber melhor sobre isso, colocou o homem como uma animalia, porque ele é algo animado. E não por ter cara de animal, apesar que tem muita semelhança em alguns aspectos, pelo, né, o formato dos olhos, das fossas, né, as entradas, reentrâncias do corpo, boca, dentes, como os animais, para poder processar. Então, por que a gente se alimenta da natureza se a gente já é elemental? Porque é o seguinte, corpo físico, você se alimenta de coisas sólidas e líquidas. Dentro de você, você faz uma alquimia, transforma aquilo que é sólido e pegando a compreensão dos seus átomos dentro, um passa informação para o outro e ele fica mais esperto e se utiliza através das quebras de enzimas. O corpo astral, o que ele faz? Ele se alimenta do prana, do próprio meio astral, daquela luz astral, é fogo alimentando fogo, chama, chama. E ele absorve o que? Emoções, que é esse fogo em movimento, atrito, para dar luz. Tanto é, por exemplo, essa é uma notícia agora que você acertou toda a bolada da Mega Sena. Isso vai criar um atrito atômico astral, de átomos astrais, tão frequencializado 3 vezes a potência do corpo físico. E você, no corpo físico, sentirá
né? Aquela emoção. O que? No emotion. Movimentação. Você vai pular, vai dar pulinho, vai dar risada. Quer dizer já que é felicidade? Não se sabe, porque está tudo interligado, né? Não podemos também condenar que se der algum, alguma vantagem na vida física, tipo de você ter uma comodidade, só depende de como é que tu vai usar isso. E não quer dizer que seja um boicote totalmente maia. Mas as formas são maias. São ilusões porque não tem toda a luz, porque a luz ainda vem antes do astral, porque na escritura dizia assim, no começo era o verbo, depois foi feito o faça-se a luz. Então quer dizer, está se falando que a tríade já existia antes de existir mente e emoção e corpo, plano físico. Então esse astral, que forma exata ele tem? Se você conseguisse desmembrar, você veria que são entrelaçares de um elemental chamado salamandra, que eles juntos formam, né? Não sei se você já viu cachopas de quando o verme quer se transformar em borboleta, eles se juntam e dá uma forma ovaloide, mas o verme ele é cilíndrico. Junta tudo, vai dar uma outra forma. A nossa forma que a gente tem é a união de muitos átomos e também são elementais, só que nosso corpo físico está com força elemental baixa para poder ter coesão. A partir do astral já começa a força elemental alta. Na verdade ali é média. E a força elemental super alta, ultra, ela está acima da nossa compreensão na tríade, que também é preenchido por forças elementais atômicas, átomos, deuses atômicos, cada um com a sua hierarquia intelectiva para o trabalho específico. Deus tem que ir se esquecendo até chegar na matéria para poder na matéria ter coesão experimental. O que é coesão? Sua era sutil. Estão entendendo que a coisa é simples? Então você absorve do meio, no plano físico, no astral. No mental você absorve pensamentos, as ideias se tornam através da película mental em pensamentos humanos, formas de pensamento. Que ali já tem prana. Tudo que é moldado, que tem matéria, que tem átomo, tem prana. Só que em vez de, na hora de ser digerido, ser quebrado o átomo que você, ou molécula, que é um aglomerado desses átomos, quando entra em você em qualquer nível, ele é quebrado enzimaticamente e você absorve ali o prana e já ajuda aquilo a se sutilizar. Como a gente acontece aqui, por exemplo, se eu como, o milho é a única coisa que a gente come que ele continua depois da saída igual, né? Ele é resistente. Então por isso que eu citei ele lá no vídeo das pipocas, né? Que agora eu passei a comer pipoca como se estivesse comendo micro-universos, porque a gente começa a ver a semelhança. E a mente é para isso, é peso e medida, pesar e medir. E pensamento vem de pesamento, né? Pesar. Voltando ao corpo astral para não atropelar, mas então eu subi com vocês, desci para o corpo físico e voltei de novo para o meio. É isso que a gente é, gente. A gente nunca está o mesmo. Até vocês me ouvir do começo do vídeo até aqui, vocês já foram em vários lugares. Então vocês não vão só onde vocês estão, vocês vão onde vocês querem. Me ouvindo ou não, por exemplo. Ou ouvindo alguém, lendo um livro, ou experienciando por si, é muito mais enfático isso. A forma presencial de encarar um conhecimento, ele é muito forte, né? Isso pode te conectar com a força elemental alta, que é o universo, que é o ambiente, assistindo isso para poder assimilar. Como nós temos corpo físico, hoje temos alma também separado, para a consciência assimilar. Quanto mais para baixo, mais tempo tu vai ter para... Não é tempo porque até a consciência está fora do tempo, ela é eterna, perene, neutra, instantânea. Mas é uma forma dela se encapsular e no encapsular ela vê resistência de matéria. A matéria forma um espelho de sombra em que ela pode se distinguir. Ó, eu sou luz, mas eu vou até ali. Isso me compete. E no eu ver um limite eu consigo me enxergar. Porque, por exemplo, se eu sou todo o planeta, eu não consigo ver a mim mesmo. Eu fico vendo nos que sobre mim andam, nos reinos.
tudo mais. Então esse corpo astral, ele é muito interessante, que no astral se pega um pouco do etéreo físico, onde estão os elementais da natureza, e um pouco dos elementais elementares, que é aqueles que formaram o universo, que daí são os elementos, não os Mahapunshabhutanas que a gente vê aqui, mas sim o espírito dos elementos, os aéteres, né, que a gente vai chamar de Prithvi, Apas, Tejas, aí é o caso de Tejas, o plano de Tejas, plano de visão. Então se tem fogo, tem luz. Depois planos mais escuros, que é o plano de ar, que é o mental, que é mais espacial. Tanto é que o próprio espaço sideral, ele está preenchido por um tipo de ar que não é ar respirável, tá? Que é a antimatéria. E translúcido também, tanto é que você não vê, né, o que ele é. E depois tem outros elementos de futuro. A gente chama de futuro não é porque eles só vão aparecer no futuro, eles já estão aí dando a coesão do universo. Ou na verdade nem é coesão, é uma para aquilo não se desunir, porque é o todos um, que é o Anupadaka e o Adi, né, que é, vamos dizer, a parede que sustenta e a pintura, o reboco, né, que é o Anupadaka. É um todos um, estando todo mundo separado. Veja bem, por exemplo, você não consegue sair desse universo, dos universos que foram criados, porque tem algo que não deixa você entrar no absoluto agora, porque é o todos um dentro desses múltiplos universos. Esse corpo astral, quando ele se depara com, por exemplo, uma forma astral de uma planta, a planta vai te reconhecer, ela vai ver, isso é um espírito humano. Eles não gostam muito, nesse atual sistema, de defrontar com humanos, porque o humano ele tem julgo, então ele tem crítica, ele não é confiável ainda, porque é o seguinte, ele está a caminho da consciência, mas já tem crítica. Então ele pode perseguir se alimentar, como ele é do reino animal e vegetal, eles, né, é como você, por exemplo, cutucar a cobra ela vai se defender, ela não vai te atacar, ela vai se defender e o veneno já vai ficar, vamos dizer, exteriorizar ali nas presas, né? O sapo, por exemplo, a aranha, você mexe com ele já solta um veneno. É um ato de proteção. Você vai ver assim o elemental também da natureza, quando você vê ele no astral. Então ele vai tentar se moldar, por exemplo, eu já tive contato com o elemental da bananeira. Ele pegou algo de mim, só que como ele é inocente, ele plasmou uma imagem muito parecida com a minha quando eu era criança. Só que tem coisas que desmascaram. O astral ele não consegue esconder as coisas, como o plano físico. E ele tinha setas. E nisso de eu tentar tocar, e que bebê bonitinho, eu levei uma setada no meu corpo astral, na mão astral, né? Não senti nada de princípio, mas quando eu acordei, a impressão... Então, como não tem tato lá, a gente já perdeu o tato, por isso que morte não dói. E quem tá lá do outro lado tá queimando, na verdade, ele tá com terror da visão, de ver. Entendeu? O plano astral, ele é visão, ele é fogo. Então tu imagina o fogo ter medo do fogo. É isso que acontece com o corpo astral. Porque pode ver, por exemplo, se tu vê uma desgraça alheia, alguém matou alguém machucou alguém está sofrendo, está doendo. Se tu tirar o som e só ficar na imagem, o escorrimento de sangue te aterroriza. Mas não está doendo em você, e talvez aquele ser lá não está mais sentindo, ele já morreu. Perdão, que as tosse faz parte dos meus vídeos, como o do grego. O importante é o conteúdo, não a forma de apresentação. Isso tem tudo a ver com o astral. O astral aparece um monte de fogo, um monte de luz, formas que não são consistentes. Porque é todas as possibilidades. O fogo ele pode fazer tudo, por exemplo. Eu já fiz de pegar um bico de solda e fazer em baixo relevo, numa madeira ou num metal ou num fundo plástico, fazer uma escritura. A gente marca, inclusive os egípcios sabiam disso, eles tinham um mecanismo de laser, que é o que podia marcar na própria pedra. Deixava a pedra tão liquefata que certas partes se desfragmentavam. Isso aí, por exemplo, hoje tu consegue conceber, por exemplo, com a realidade da areia que vira, né, que pode virar uma pérola dentro de uma ostra.
né? Ela aplica um calor desconhecido que a gente não sabe. Também a questão, né, que a areia pode virar vidro, a chumbo pode virar ouro. Então é tudo ligado à questão astral. Por isso que a astral está muito ligado ao xamanismo, africanismo, espiritismo, né, agnosticismo, o gnosticismo, a mediunidade, até a meditação, né? Porque a meditação ela começa a partir do astral. Depois é preciso passar por ali. Primeiro entender o que é a luz e depois ver as variações de luz e até o que é além disso, o que é além da luz. Não tem como não começar. Primeiro você, né, você tem que iluminar, limpar o terreno, né, iluminar para poder começar a se movimentar. E o que os poderes que não são poderes, que só você acha que são poderes porque deixa poder. Eles querem que você não vá, entre em contato com isso jamais, porque é o seguinte, imagina você descobrir que você é fogo e é fato, que você pode voar, sendo luz. Eles não querem, porque você vai iluminar todos os cantinhos de si mesmo, daquele plano que você não compreende, e vai ver os defeitos, possa que com esse mesmo fogo você use a seu favor e o transforme em não calor de paixões, e sim calor de amor, e com amor, ou com a própria, vamos dizer, ação do fogo mesmo, renove e você se purifique e não precise mais deles. E também eles temem que você resolva eles, porque resolver um humano resolve todos. E eles perderiam o poder, esse poder fake, fictício de 3D. Então eles vão te dizer que é brincadeira de criança, não vá, porque você é vítima deles. E se eles estão ligados à política, ainda fica muito mais evidente esse interesse. Então, voltando ao corpo astral. Então, a forma dele é como vamos comparar o corpo físico. Qual é a verdadeira forma do corpo físico? Abra ele. O autopsista sabe que o corpo físico é dividido em dois. Tá? Ele tem um marco feminino e masculino, uma polaridade. Ainda dentro disso, no meio disso, há muitas coisas. Há órgãos dependentes, outros são interdependentes. Por exemplo, o rim. São 2 rins. Mas você tira um, continua o outro. O fígado tira um pedaço, ele cresce novamente. Pulmão você pode tirar um e fica outro. A tosse está boa hoje. Os elementais não querem deixar eu falar. Senão eles vão ser descobertos. Então, os poderes eles não querem que você descubra a força elemental. Então não vá para o astral, que é brincadeira, que é perigoso. Mas eles querem te enfiar teu corpo físico, que é o perigoso, o que morre. Eles querem enfiar tu, sabe o quê? Dentro da terra em Agartha. Na verdade, eles querem te enterrar. Tá? Porque o corpo físico entrando no interior da terra por cavernas, possa que não volte mais. Sufoca se não for soterrado. Então, cuidado, gente. Cuidado com essas escolas, cuidado com a religião, quando elas não são realmente livre pensadoras. Quando elas dizem que pense, mas tem uma regra para pensar. Então não é livre pensador, é livre engolidor igual. É sair de uma matrix e entrar no outro. Então esse corpo astral, o problema dele é o mesmo problema que tem no corpo físico. Você vai ver ele naquela forma astral, mas, claro, mais insuflado. O corpo astral, ele... Por isso que a gente não reconhece as pessoas parecem que estão inchadas. Mas sabia que o morador astral acha você feio? Acha você muito magro, pouca energia, porque é mais coeso. Claro que são todos átomos, mesmo agora estão separados, e se acelerar um se torna o outro, mas só vai rebustecer o outro, porque cada um está vibrando e fazendo o seu papel. E o corpo astral é obrigado a receber matéria-prima do meio, como nós absorvemos da Terra, um corpo terrestre. Tá ok? Então não tem como estipar emoção. Seria como tirar a água e sólidos do corpo físico. Morreríamos por inanição. Então aqui o corpo astral ele pode tomar a forma do projeto ou a forma original. Aqui está o fogo fato físico, que já é um corpo físico se tornando astral, gente. Etérico e astral. Ó, aquilo que eu falei no outro vídeo. Acelera alguma coisa e se torna o outro. Mas mesmo assim, aqui está um sendo visto no físico e tem um astral, que está em corpo astral e não é visto nessa frequência.
Porque até as cores são vistas, né, infravermelho e ultravioleta, tem tudo a ver com frequência. Se você não está naquela frequência, você não vê aquela cor, aquela forma. Esse fogo fato aqui, que é da decomposição da matéria, é como o nosso Sol. O nosso Sol é como se fosse uma decomposição do astral, é um Sol que está morrendo. Então você vai ver o fogo fato dele, que é aquele ali que emite micro-onda para esquentar o que já está dentro de você e dentro das coisas. Olha aqui, ó. Muito interessante isso aqui. Voltando lá para o começo, eu vou voltar para aqui. Depois tem outros seres astrais que também são aglomerados de elementais chamados salamandra, que vão aparecer com as suas túnicas. Porque tudo, né, tem a correspondência dos animais no astral e dos homens no astral, que é, o homem é uma novidade do animal. Só que o homem também tem uma correspondência onde o animal não vai, salvo o pássaro, né, que é a correspondência mental, tá? Cujo espírito dos elementos é Vaiu. Então é muito interessante isso, que a gente se detém ao corpo astral, é um fantasma, é um bicho. A gente não entende força elemental, vai ser um fantasma. E se tu ir para lá sem entender o que é o lá e o que é aqui, você estar lá vendo de lá para cá vai achar que aqui é um mundo monstruoso também. Estão entendendo? Aqui é um fantasma deles e lá é um fantasma nosso deles. Lá. Então é muito interessante essas coisas, a gente fica falando a ermo, fica indo para escolinha, fica indo para o livrinho. Que uma coisa é explicar um plano, por exemplo, o astral. Outra coisa é vê-lo. O cientista, por exemplo, faz, né, livros de peso sobre a estrutura da matéria. Uma coisa é o cientista na Terra pegar um telescópio e colocar na antimatéria ou nos astros. Outra coisa é ele ir lá. Então devemos ir atrás disso, gente, e ver em loco. Aproveitar que nós temos um corpo de visão, não ficar esperando só para essa visão limitada aqui, que também é astral, de 3 a 5%. Ela não vai te mostrar toda a verdade. Mas quer dizer que você tem que arrancar esses olhos, porque são imprestáveis? Não. Saiba que você está aqui e contemple isso aqui. Olha só como é que é a limitância. Mas não deixe de ver os lugares aonde você é ilimitado. Ok? Isso é despertar da consciência. E não se fada apenas a sentar e ficar olhando para a parede, em que nem ali a gente vê essa rede, que é a rede de todas as consciências. Paz reverencial a todos.